Então, pessoal, hoje vai ser um assunto mais tranquilo, porque só tem duas questões de conta, né? Mas é um assunto que cai relativamente bastante também no Enem, que é sobre a termodinâmica. A maioria das questões que eu vejo caindo assim, de som, óptica e termodinâmica, elas são mais teóricas assim. Poucas são as que têm conta, porque as contas são meio difíceis, né? Então, não costuma ter tantas questões assim desses três tópicos com conta. Então, vamos lá. Vamos tentar mostrar para vocês aí algumas questões aí que provavelmente possam cair. Qualquer coisa vocês podem parar, tá? Então, só relembrando para vocês os conceitos aí básicos da termodinâmica. Temperatura é o estado... Quando a gente fala temperatura, esse nome temperatura, ele diz o quê? Ele mede o estado de agitação das moléculas. Essa frase é meio batida, né? Estado de agitação das moléculas. O que isso quer dizer? Quer dizer que se uma coisa tem uma temperatura, e isso não é zero absoluto, quer dizer que aquela molécula daquele objeto está mexendo um pouquinho. Ou seja, você, todos nós, a gente tem uma temperatura corporal. Como é que a gente mantém essa temperatura? Os nossos átomos, as nossas moléculas, estão vibrando e batendo um contra o outro. E essa agitação é o que faz a gente ter uma temperatura determinada. Quanto um corpo tem uma temperatura muito alta, é porque ele tem muitas moléculas se batendo uma contra a outra. Quando ele é mais frio, ele tem menos moléculas se mexendo tanto, elas estão mais paradinhas, mais quietinhas. E calor não é a mesma coisa que temperatura. Calor é o quê? Calor é a troca de energia entre sistemas, ou seja, se eu tenho aqui, imagina nessa figura, tem um quarto, que um lado do quarto está mais quente do que o outro, porque às vezes você abriu a porta para lá fora tava um bafo quente do caramba, verão, 45 graus. Aí você abriu a porta, o que que vai acontecer? O calor, aí você abriu e fechou a porta. Aquele calor, aquela massa de ar quente ali, ela tá mais agitada do que a parte fria do quarto, certo? Então, o calor vai ser transferido sempre do objeto mais quente para o mais frio. Por quê? O objeto quente, as moléculas estão agitadas, então elas querem se mover, elas não querem ficar paradas. Já o frio, não. O frio que as moléculas estão devagarinho, paradinho, então. Por isso que o calor é sempre do mais quente para o mais frio. Porque o quê? As moléculas que estão mais agitadas vão se espalhar e vão lá bater nas moléculas que estavam frias, entendeu? Por isso que o calor é sempre do estado mais do quente para o frio. Não é o frio que vai encontrar o calor. É o calor que vai se mover do mais quente para o mais frio. Até aqui vocês entenderam? Alguma dúvida? Tranquilo. Show de bola. Então vamos para a nossa primeira questão. Não está passando. Não, passou, foi. Essa questão do Enem 2019. Em 1962, um Digo, uma vinheta musical, criado por Heitor Carrillo, fez tanto sucesso. Opa, Valdir, acabei de começar. A primeira questão agora. Ele diz aqui, hoje é termodinâmica. Show? Qualquer dúvida você pode falar, tá? É, tá, vinheta. Fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia a um fantasma que batia em sua porta. O fantasma era o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito dos conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta e cobertores respectivamente a funções de quê? Vamos lá. É, por que que quando eu boto um cobertor em mim, eu fico mais quente? Eu tenho a sensação de que eu estou ganhando calor. Porque quando eu boto um cobertor, o cobertor, na verdade, ele age como um isolante. Ele faz com que o calor que eu estou emitindo do meu corpo, pelo meu metabolismo, as minhas moléculas,
não perca para o ambiente, porque o ambiente é mais frio do que eu. Normalmente, né? A não ser que você esteja no, lá em Lópolis, sei lá, onde você, Ceará, verão batendo, aí o ambiente é mais quente que você. Mas na situação normal, isso. Vamos chegar lá. Numa situação normal, o cobertor ele só está impedindo que o seu calor saia. E voltando àquilo lá que eu falei para vocês agora há pouco, não é o frio que entra na casa. O que acontece é o calor ele vai do mais quente para o mais frio. Então, quando você abre a porta, na verdade é o calor que sai e não o frio que entra. Então, vamos lá. A porta e o cobertor não está aquecendo as casas, eles são só isolantes, certo? Então, esse aqui não pode ser. Evitar a entrada do frio. Conforme a gente já falou, o frio não entra. Quem se mexe é sempre o calor. O calor vai sempre mais quente e mais frio. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. É isso. Ele está isolando, ele está impedindo que o calor saia da casa e dos corpos. Então, isso aqui parece que está certo. Vamos ver a D. A D era para estar aqui, mas por alguma digitação ela está ali. Diminuir a entrada de frio na casa. Então, não é. O frio não entra. É sempre o calor que sai. Então, isso aqui também não pode ser. E aquecer a casa e reduzir a perda de calor. Reduzir a perda de calor está até certo, mas aquecer a casa não é, porque não é a porta e o cobertor que está esquentando a sua casa. Se não tiver você, não tiver lareira, não tiver nada dentro da casa, pode ter 300 cobertor lá dentro que a casa não vai ficar quente, né? Então, a resposta certa é essa mesmo, letra C. Boa, Emanu. Valdir botou a letra B. Você entendeu por que que não é a B, Valdir? Porque não é o frio que se mexe. O calor ele vai do objeto mais quente, que está mais agitado, que quer me mover, para o objeto mais frio. No caso, entendeu? O ar quente está mais agitado. Então é o ar quente que quer chegar no ar frio, não é o ar frio que vem até o quente, entendeu? Porque o ar quente está agitado, o ar frio está paradinho. Então o agitado vai se espalhando, espalhando e vai misturar com o frio. No caso, do lado de dentro da casa, o ar está quente. Então, as moléculas elas querem para onde? Querem sair, querem para o frio, que é onde as moléculas estão mais juntinhas, estão mais paradinhas. Entendeu? Vamos para a próxima. Nos dias frios, é comum ouvir expressões como: esta roupa é quentinha. Ou então, fecha a janela para o frio não entrar. A mesma coisa que eu não falei com vocês. Isso aqui é de outro Enem. Acho que isso aqui é 2018. Então, ó, caiu 18, caiu 19. Mesmo conceito. Feche a janela para o frio não entrar. As expressões do senso comum utilizadas estão já em desacordo com o conceito do calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. Foi o que eu acabei de falar com vocês. A utilização das expressões roupa é quentinha e para o frio não entrar é inadequada, pois, aí vamos lá. Vamos analisar as alternativas. Roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa e o frio não entra pela janela, o calor é que sai. Se você analisar, todas as alternativas estão mais ou menos certas. Só que ele estava dizendo aqui um conceito meio errado. Por quê? Roupa absorve a temperatura do corpo. E o frio não entra pela janela. Calor é que sai. A roupa não está absorvendo. A roupa só está isolando a temperatura do corpo da pessoa para não trocar com o meio. Então, isso aqui, mais ou menos. A roupa não fornece calor, por ser um isolante térmico. Até aqui, ok. E o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela. Então, não é a temperatura que sai. A transferência é o calor. Então, essa daqui está errada só por causa dessa palavra aqui, temperatura. O que sai da sala é o calor, não é a temperatura, entendeu? A sala perde temperatura porque ela transfere calor para fora, entendeu? Lembra lá do conceito que eu falei para vocês? Temperatura sou eu, é o estado de agitação. Calor é a troca. Então vamos lá. Então não é essa, parece que não é essa, parece que não é essa. Roupa não é uma fonte de temperatura, certo? E o frio não pode entrar pela janela, pois é o calor que está contido na sala. Pois o calor está contido na sala, logo o calor que sai por ela. Então, não é o calor que está contido na sala. Está contido na sala é a temperatura e o calor que sai. Então, essa daqui, ele também botou a palavra no lugar errado aqui, tá? Vamos ver a D.
Calor não está contido num corpo, certo? O que está contido é a temperatura. Sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Parece que essa aqui está certa, certo? Não é? Calor é a transferência de energia. O que está contido é temperatura. Então, essa aqui parece certo. Calor está contido no corpo da pessoa. Já não é, porque o que está contido no corpo da pessoa é temperatura, não é o calor. Então, essa daqui também parece que não está certo. A resposta era a letra D mesmo. Essa aqui, ela mistura um pouco de conceito de temperatura e calor. Aí ela bota umas palavras meio soltas assim para vocês verem, ver se vocês estão ligados, entendeu? Aqui é mais interpretação de texto do que qualquer outra coisa. Vocês ficaram com dúvida em alguma alternativa? Qual que vocês marcariam aqui a princípio? O que está contido na sala é a temperatura? Isso. Ah, tá. Entendi. Aí E ele o fala que que a sai é o temperatura. calor. Isso, ó, a temperatura sai. Não é a temperatura que sai, o que sai é o calor. Tem a sala aqui, aí tem um sofá, sei lá, qualquer coisa. Aqui ela tem a temperatura dela. Do lado de fora tem a temperatura também. Como a sala está quente, o calor vai vir para cá. O que se move é o calor. E o que tem em cada corpo é a temperatura. Entendeu? Não é a temperatura que sai, o que sai é o calor. Do mais quente para o mais frio. E Entendi. o que está contido não é o calor, o que está contido é a temperatura. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Essa é mais de interpretação de texto. Se você reparar, a D, ela é a única que. Aí vamos por aquelas coisas de questão. A D, se você reparar, ela é muito diferente das outras. Lê a D para você ver. Calor não está contido no corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Se você compara com as outras, ele fala que frio não entra, calor sai, temperatura sai, calor contido, blá blá blá. Tipo assim, a D é que ele dá mais alguma de teoria na D. Então, se você não sabe, se você não se esqueceu mais ou menos o que era temperatura e calor, confundiu os dois, você podia ir na D porque a D é a única que ele fala aqui, energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro, entendeu? Quando você está em dúvida na questão, você tenta ir na que parece que está destoando um pouco das outras, entendeu? Ou, tipo assim, às vezes a A fala a mesma coisa que a B, entendeu? Ah, então, tipo, se duas questões falam a mesma coisa, não pode ser nenhuma das duas, né? Aí você tenta ir assim, se você não souber. Show? Só um macetezinho para se der ruim na hora lá. Caramba, eu não sabia. Beleza? Tenta ver qual questão que tá, qual alternativa que está um pouco mais diferente das outras. Aí vamos falar de condução, convecção e radiação. Não sei se vocês lembram desses conceitos aqui, mas eles são basicamente as formas de transmissão de calor. A condução, o que que é a condução? A condução ela é direto, ela precisa de um meio para poder transferir o calor. Ou seja, o cara está botando uma barra de ferro no fogo, a condução está fazendo o quê? Quando o ferro encosta no fogo, aquelas moléculas que estão ali mais perto do fogo, da barra de metal, elas começam a se agitar. Nisso que as moléculas do ferro se agitam, elas vão batendo nas outras mais próximas e uma vai batendo na outra, como se fosse um efeito dominó. E aí, conforme elas vão ficando mais agitadas, da ponta até a mão, o calor vai sendo transferido. Isso é condução. A condução ela precisa de um meio e ela acontece melhor por exemplo, de metais, porque no metal as moléculas elas estão mais ligadas em formatos fixos. Então, por isso que é mais fácil uma molécula tentar se mexer e agitar a outra, entendeu? Por isso que o metal ele conduz melhor o calor do que, por exemplo, madeira, plástico, entendeu? E madeira e plástico são isolantes, porque eles não conduzem bem o calor. Vamos primeiro falar da radiação. A radiação é o quê? A radiação é o jeito que o Sol usa para poder aquecer a Terra. A radiação, ela não precisa de contato, porque entre o Sol e a Terra tem o quê? Vácuo, não tem nada para poder ter condução. Então, como que o Sol esquenta a Terra? O Sol esquenta a Terra com radiação, que é o quê?
ondas eletromagnéticas. Devido às reações que acontecem no Sol, quando as moléculas se agitam lá, elas liberam essas ondas eletromagnéticas, e essas ondas, quando elas batem na superfície da Terra, elas agitam as moléculas da Terra, e aí sim a Terra aquece por causa do Sol, entendeu? A onda eletromagnética agita as moléculas, por exemplo, da sua mão aqui, o fogo está agitando as moléculas da mão, por isso que você sente o calor mesmo sem estar encostando. Porque está vindo uma onda eletromagnética e essa onda está fazendo vibrar as moléculas da sua mão. E essa é a radiação, que é o jeito que o Sol aquece a Terra. E convecção é o jeito de transferência mais usado por fluidos, por exemplo, gás e água, líquidos, né? E um exemplo clássico de convecção, aqui além do fogo, por exemplo, o fogo está aquecendo o ar que está em cima da fogueira. E esse ar quente, ele é menos denso. Por quê? As moléculas elas estão mais afastadas, porque elas estão vibrando mais, e aí quando ela, por causa disso, dela ser menos densa, ela sobe. E aí, por isso que você, se botar a mão em cima do fogo, você vai sentir aquele ar quente subindo. E aqui na panela de pressão, ao invés de ser ar, tem o quê? Tem água. Quando você aquece, o meio da panela é mais quente, porque o fogo ele fica ali no meio. Então, a água que está no meio da panela, ela tende a subir, porque igualzinho ali, o que está mais quente é menos denso, porque as moléculas estão mais afastadas, elas estão mais agitadas. Então, o que está no meio a água que está no meio da panela vai tender a subir, e quando ela chega ali em cima, ela esfria, e o que está frio, mais denso, vai fazer o quê? Tender a descer. Então, por causa do meio ser mais quente, porque o meio é mais quente, faz esse movimento circular aqui da água. Quando você faz, não sei se alguém já fez miojo na panela, aí quando você deixar o miojo muito tempo ali, você começa a ver ele girando ali, e ele gira desse jeito. A parte quente do meio vem para cima, quando ele chega em cima, ele vai para as beiradas. Ele faz esse movimento aqui. Vocês já repararam nisso? Ah, sim, já. Quando você faz miojo, você consegue ver direitinho esse movimento. Isso aqui é a convecção, as moléculas fazendo esse ciclo porque elas fica quente, esfria, fica quente, esfria, fica quente, esfria, fica girando, entendeu? É, Aí vamos usar isso que a gente aprendeu para fazer as questões aqui. Para a instalação de um aparelho de ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo, pois a maioria dos fluidos líquidos e gases, quando aquecidos, sofrem expansão, tendo a sua densidade diminuída. Foi isso que eu falei para vocês. E sofrem deslocamento ascendente. É igual quando você bota um balão de ar dentro da água, que o ar é menos denso que a água, então por isso que ele sobe. Mesma coisa que aqui. Só que aqui, ao invés de ser o ar e água, aqui é só água, ou só ar. Só que o que faz ele subir é porque ele está menos denso, por quê? Porque ele está mais quente. E aí fala, o ar quente sobe, ascendente, e o que está frio é mais denso e tende a descer. Aí ele pergunta, a sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia por quê? A sugestão que ele dá é botar o aparelho na parte superior da parede. Por que que... Aí vamos lá, não vamos pensar em minimizar o consumo de energia, mas vamos pensar por que é mais eficiente botar ar-condicionado na parte de cima da parede? Alguém quer marcar uma alternativa antes de eu falar? Pode ir lá, eu quero que vocês tentem acertar. O que vocês marcariam? A D é uma boa, facilita a circulação de corrente de ar frio e quente dentro do cômodo. Todo mundo acha que é D? Pelo visto, todo mundo marcou D, né? Vamos ver qual que é certo. É a D mesmo. Por quê? Quando você coloca o ar-condicionado na parte de cima da parede, vamos supor que esse aqui é o cômodo.
Quando ele joga, ele puxa o ar quente, né, e joga o ar frio. Quando ele joga o ar frio para dentro do cômodo, o ar frio vai tender a descer. E o ar quente que está aqui embaixo vai tender a subir, né? O ar quente sobe. Então, quando você coloca o ar-condicionado na parte superior, você está fazendo aqui um fluxo. E esse fluxo faz você misturar melhor o gás que está ali dentro do quarto. Por isso que é mais eficiente você colocar o que tá frio em cima, que o frio vai descer e vai empurrar o quente e vai deixar o quente subir. Aí quando o quente sobe, encosta lá no frio, ele desce de novo. Ele fica fazendo essa corrente e é mais eficiente para poder equilibrar a temperatura do cômodo inteiro de uma vez só. Aí aqui tem Eu falando não de sei se eu tô Pode fazendo a falar. pergunta muito difícil, mas todo gás é um fluido? Todo gás é um fluido. Ah, tá. Entendi. O gás, o, vamos fazer assim. Quando você tem um cano de água, tá se movendo partículas de água ali, não tem? Partícula. Sim. Quando você tem um cano, por exemplo, um canudo, você sopra, ao invés de ter partículas de água, tem partículas de ar. O ar é o quê? É nitrogênio na forma de gás, basicamente. A maioria é nitrogênio. Tem oxigênio, tem outras coisas ali. O que muda basicamente de um líquido para um gás é que o gás, as moléculas estão muito mais afastadas da outra. Tipo, no gás, a molécula está aqui, a outra molécula está aqui, mas elas estão separadas. No líquido, as moléculas elas estão mais próximas, mas ainda estão separadas, entendeu? Mas é a mesma coisa. Ah, sim. E no sólido é o quê? Então, eu não concordo muito com essa questão de gasta mais energia, porque para mim ar-condicionado vai gastar energia de qualquer forma, tanto em cima quanto embaixo. Para mim, você pode pensar que a D está certo, porque facilita a circulação das correntes de ar frente e frio. Porque se você botar ar-condicionado embaixo, pois é, se botar ar-condicionado embaixo, o que vai acontecer? Vamos desenhar aqui. Se botar ar-condicionado embaixo, o que vai acontecer? O ar frio vai vir para cá e vai ficar aqui. E o ar quente vai subir, certo? Então, aqui em cima vai ficar um bolsão de ar quente e o ar frio vai ficar aqui embaixo. O que vai acontecer depois de um tempo é isso, mais ou menos, entendeu? É porque quando o ar-condicionado joga para dentro, ele sopra e ele causa uma turbulência e acaba misturando o gás ali dentro. Então, acaba que no final mistura de qualquer jeito. Mas, quando você joga o ar frio do lado de dentro, desse jeito, o ar quente vai subir e vai ficar parado lá em cima, porque não tem nada lá em cima resfriando o quarto. Então você não está trocando, você não está renovando esse ar, entendeu? Ele está ficando quente em cima e frio embaixo. Aí foge um pouco da matéria, mas já que a gente está falando disso, em alguns lugares, por exemplo, sei lá, cassino, shopping, coisa grande assim, tem tecnologia de resfriamento que o ar-condicionado ele sai do chão. Por quê? Quando o teto é muito grande, não faz muito sentido você resfriar lá em cima e deixar tipo, o ar quente descer, você gelar aquilo tudo. Então, eles têm basicamente, o ar fica mais ou menos aqui no chão, porque é mais eficiente para eles isso. Deixar só aqui onde está a pessoa, geladinho, e lá em cima deixa o ar quente subir, e lá em cima ele vai para o exaustão, entendeu? Vai embora. Então, Ah, assim, então vai tipo de cada caso. depende de cada caso, entendeu? Aí é mais eficiente refrigerar aqui, só onde está a pessoa, e deixar o ar quente subir, entendeu? Por isso que o ar frio sai do chão aqui, em alguns lugares. Isso é outro tipo de tecnologia de resfriamento. Mas aí, cada caso. Aí você falar que o ar-condicionado gasta menos energia estando no teto, não gasta, mas não gasta menos energia, mas assim, a D tá certa, que facilita a circulação da corrente. Aí aqui ele está falando de umidade, não tem nada a ver, né?
Aumenta a taxa de condução térmica para fora do cômodo. Também isso não muda a condução para fora do cômodo, não tem nada a ver. Torna mais fácil o escoamento de água para fora, também não tem nada a ver. Ó, se vocês veem, a B e a D, a B e a C falam praticamente a mesma coisa, ó, para fora, para fora. Aí você, essas duas estão meio parecidas, aí você já exclui as duas, entendeu? Quer falar alguma coisa, Valdir? É, e aqui, diminui a emissão de calor por parte do aparelho para dentro do cômodo. Também não, diminui a taxa de emissão de calor. O aparelho não está jogando calor para dentro do cômodo, então isso aqui também está furado. Acerta mesmo é a D, vocês acertaram. Show? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ah, sim, sim. Realmente, isso daí, isso não faz, para mim não faz muito sentido, entendeu? Mas o comando da questão, para mim, não está muito, assim, direcionado para a resposta. Mas vocês acertaram, o que importa é que vocês acertaram a questão. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, tranquilo. Show de bola, gente. Essa matéria é mais fácil que a da semana passada. É, né? Circuito é chatinho, né? Tem que fazer um monte de conta, tem que simplificar circuito. Mas eu vou voltar nos circuitos lá para frente. A gente tem mais aulas. Aí na aula de revisão eu vou fazer uns circuitos porque tem muita chance de cair circuito. E circuito não é tão difícil assim. Eu vou voltar lá na frente de novo. Para deixar vocês craques no circuito também. Aqui só tem mais duas questões. E essas eu vou botar essas formulazinhas aqui. Porque pode ser que caia também, entendeu? Essas questões mais difíceis, mas como caiu, eu vou botar aqui. Que são essas fórmulas aqui, de calor sensível. Aí, para você lembrar dessa fórmula aqui, o pessoal fala que macete, que é M, ele fala que a quantidade de calor é igual a massa, calor, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Que macete, entendeu? Aí é um jeito fácil de gravar essa fórmula, se você esquecer dela. Você já tinha ouvido isso? Acho que todo mundo fala disso, né? Não, essa eu não tinha ouvido, não. Não, macete. É, a do o calor sensível, ele diz o quê? Voltando lá. Ele diz, ele me relaciona quanto calor que eu tenho em joule que eu tenho que dar para um corpo para ele subir uma temperatura T. Aí depende o quê? Depende do tamanho do objeto, ou seja, da massa, e depende do calor específico. O calor específico é o quê? É uma propriedade inata do material que relaciona quanto que ele tem que receber de calor para ele variar de temperatura. O calor específico da água é muito grande. Então, a água ela tem que receber muita energia, muitos joules, muita caloria, para ela variar a temperatura dela em 1 grau. Então, como o calor específico dela é grande, e ela está aqui multiplicando, para ela subir o T, você precisa de muita energia aqui, porque o calor específico dela também é muito alto. Entendeu? E se você tiver um corpo de água, se você tiver um rio, como um rio tem muito mais massa do que, sei lá, uma poça, o rio também, ele precisa de muito mais energia para esquentar do que uma poça. Então, por isso que essa forma relaciona massa, calor específico e temperatura. Quanto que eu tenho que dar energia para subir a temperatura daquilo? E depende do que? Da massa e do calor específico. Show? Esse é o calor sensível. O calor latente é o quê? Ele me diz quanto de energia que eu tenho que jogar naquele objeto para ele mudar de estado. Ou seja, depois que um objeto, por exemplo, no gelo, ele já chegou no estado de fusão dele, agora eu não lembro qual que era a transição de sólido para líquido. Mas para poder trocar do estado sólido para o líquido,
eu tenho que dar um certo calor. Essa quantidade de energia depende do quê? Do L. O L é o calor latente. Da mesma forma que um corpo ele tem calor específico, é liquefação, isso aí. Da mesma forma que um corpo ele tem calor específico, ele tem calor latente. O calor específico, então lembrando, voltando, o calor específico é para subir a temperatura e o calor latente é para mudar de estado. E o fluxo de calor, essa é a última forma, tá? Ele é o quê? É quanto que eu estou transferindo de calor num dado tempo. Então, por isso que é Q em cima por ΔT embaixo. E ele depende do quê? Depende da... Vamos lá. Se eu quero conduzir calor dessa região mais quente para a região mais fria, passando por essa barrinha aqui, vamos supor que isso aqui é uma barra de metal, o que varia aqui nessa fórmula? Para eu ter um fluxo de calor do mais quente para o mais frio, eu preciso do K, que é da condutividade térmica, ou seja, se isso aqui for de metal, ele vai conduzir melhor. Então, o K dele é alto. Beleza? Aliás, o K dele é baixo. Depende da área. Essa área aqui, essa roxinho aqui, que eu desenhei para vocês, que é essa área transversal que está em contato do meio que eu transferindo de um lado para o outro, e depende da espessura. Quanto mais grosso for esse metal, mais difícil vai ser eu transferir, fazer o fluxo. Então, por isso que a espessura, ela não está multiplicando em cima, ela está embaixo. Então, quanto maior for o E, mais difícil vai ser para poder ter o fluxo do calor. Por isso que ele está multiplicando embaixo. Beleza? Então, condutividade térmica, área, temperatura. Quanto que eu vario uma temperatura dando um calor num tempo, depende do quê? Da condutividade térmica do material, depende da área, ou seja, quanto maior a área que eu estou oferecendo, maior vai ser o fluxo. Aí eu falei errado, a condutividade do metal é grande, então quanto maior a condutividade, também eu vou transferir mais calor. E eu vou transferir mais temperatura. E quanto menor for a espessura, ou seja, como a espessura está embaixo, se a espessura for zero, eu vou ter aqui uma condutividade máxima, entendeu? Então, é por isso que a espessura está embaixo, ela é inversamente proporcional. Show? São as três fórmulas para gravar. Que macete, essa aqui é que macete, essa aqui é que moleza, ml, e essa daqui não tem palavrinha para gravar, não. Mas, vou mostrar para vocês na questão que mesmo ele não dando a fórmula, pelo enunciado vocês conseguem tirar. Vamos lá, a fórmula do fluxo é essa daqui. Condutividade térmica, área, temperatura e espessura. Aí ele diz aqui, o objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo, ou seja, imagina uma garrafa térmica. Essa troca de calor é proporcional à condutividade. Então, vamos lá. Quando ele diz que é proporcional, quer dizer que está multiplicando em cima. Então, vamos botar aqui a condutividade térmica em cima, K. Botando K em cima. Aí vamos lá. É proporcional à quantidade térmica, K. A área interna das faces do recipiente, A, botei em cima também. A área interna das faces dos recipientes. E também é diretamente proporcional à diferença de temperatura. Aí botamos tudo em cima. Isso é diretamente proporcional, estamos explicando em cima. Aí ele fala, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces, ou seja, ser inversamente proporcional, vai embaixo. Então, você não precisava saber a fórmula, porque no enunciado ele já contou para você a fórmula. A fórmula é essa aqui, ó. Ele está escrevendo para você. A condutividade térmica, ela é proporcional. A, co- a troca de calor é proporcional à quantidade térmica, à área interna das faces e a diferença de temperatura entre ambiente externo e interno. E inversamente proporcional à espessura das faces. Show? Essa aqui foi no Enem 2019 também. Aí, como você pode ver, ele já deu a equação para você. E a troca de calor é o quê? Ela é em joule por ΔT, é em joule por segundo.
Aí ele continua aqui a questão. A fim de avaliar a quantidade de dois recipientes, A e B, ele diz aí as dimensões dos recipientes, de faces de mesma espessura, ou seja, o E dos dois é igual, uma estudante compara suas condutividades térmicas, Ka e Kb, ou seja, a condutividade é diferente. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus, de modo que as suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo, e verifica que a massa do gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro que se fundiu no recipiente A. Qual a razão Ka e Kb? Aí vamos lá. O que mudou de um recipiente para o outro foi o quê? Foi o tamanho. O B é um pouquinho maior do que o A. Vocês estão vendo aqui, né? O A é um cubo de 40 e o B é um paralelepípedo de 40, 40, 60. E o que muda, a espessura é igual dos dois. E o que muda também é a condutividade térmica. Então vamos lá. O que é constante? É a espessura, a temperatura interna dos dois, né? E o K. Aliás, o K não é não. O que é constante é isso aqui que eu marquei. A temperatura dos dois blocos é igual, a diferença de temperatura do bloco de gelo com o ambiente externo é igual nos dois casos. A espessura, ele me fala para mim que é igual, no enunciado. E o ΔT do experimento é o mesmo. Ela botou o cubo de gelo e tirou o cubo e avaliou no mesmo intervalo de tempo. Então, essas são as constantes. Se eu isolar o que é constante do que é variável, fica assim essa relação. Eu joguei o eu joguei a condutividade e a área lá para baixo, estavam explicando, joguei para lá dividindo. E joguei o ΔT para cá multiplicando. Aí separei o que é constante do que é variável, certo? Até aqui vocês acompanharam? Qual é a diferença do T minúsculo pro maiúsculo? O T minúsculo é tempo. É, Ah, e, tá. e o T maiúsculo é temperatura. Tem até alguns lugares que não usam o T maiúsculo para temperatura, usa teta, só que eu acho que confunde mais ainda. Então, T grande é temperatura, T pequena é tempo, beleza? Beleza. Então tá, eu separei o que é variável do que é constante. Então, eu posso ficar só com a fórmula variável, que é essa parte aqui, e eu comparar os dois recipientes. Se isso aqui é constante, eu posso tirar isso aqui da equação, esquecer, e igualar os dois lados que são variáveis. Quantidade de calor do corpo A, condutividade e área do corpo A, calor do corpo B, condutividade e área do corpo B. Beleza? Posso igualar os dois. Até aqui foi? Foi. Essa parte mais, assim, mais difícil da questão que é o quê? É chegar nessa relação aqui, baseado naquela fórmula lá em cima que ele deu. Se eu cheguei nessa relação, agora é mais tranquilo de resolver. Por quê? Eu sei que o calor que ele está dando aqui é para derreter o gelo, não é? Então, calor é o calor latente, né? O calor latente é o quê? Que moleza. É M e L, calor latente. Então, posso substituir em cima, os dois Qs, que o calor que vai receber aquilo ali, pelo calor latente, que é o quê? A massa de gelo que vai derreter e o calor latente. Como o calor latente do gelo dos dois recipientes é igual, o LA e o LB é igual. Então, se está multiplicando em cima dos dois lados, eu posso tirar. Certo? E vai ficar no final isso aqui. Massa do gelo A sobre a condutividade do recipiente A sobre a área de A é igual a massa do gelo derreteu em B sobre a condutividade do recipiente B vezes a área de B. Até que vocês foram? Uhum. Então, aí vamos lá. Como ele diz que a Não, massa peraí. que Massa de ar está sobre o que ali? Dos dois lados? a massa, isso aqui, K, é a condutividade térmica do recipiente A. Isso aqui é a área do recipiente A. Essa área
é a área que está em contato, é a área que está ela está entre o que está frio e o que está quente, ou seja, é a soma da área total interna do recipiente. A gente vai calcular isso aqui. E K é uma propriedade do material, uma propriedade do recipiente. Mesma forma do recipiente B. Imagina que são duas garrafas térmicas, garrafa térmica A e garrafa térmica B. Esse aqui de baixo é referente à garrafa, as garrafas. E isso daqui é a massa de gelo que derreteu em A e a massa de gelo que derreteu em B. E o K não é sempre o mesmo valor, não? Para o material, tipo assim, para cada Oi? material. O K não é um valor para cada material, não? Sim, só que ele não deu K. Ele não deu K no enunciado. Ah, Ele está tá. me pedindo qual que é a relação KA e KB. E ele me deu um número, só que no final vocês vão ver que eu vou cortar um monte de coisa e vai dar uma relação, uma proporção. Mas ele não deu valor nenhum para eu chegar no. Ele não deu nem massa de gelo que ele derrete. Ele só falou que a massa que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. Ou seja, a massa que se fundiu em B é duas vezes a massa, é dois MA. A massa de gelo que se fundiu, que passou do sólido para aí, ó, do sólido para líquido, que se fundiu, passou do sólido para o líquido. A massa que se fundiu no recipiente B foi o dobro que se fundiu no recipiente A. Então, M de B é igual a duas vezes M de A. E aí, eu posso substituir esse M de B aqui por 2 MA. Foi isso que eu fiz ali em cima. Aí continua aqui em cima. Beleza? Até aqui todo mundo foi? Entendeu, André? Aham, entendi. Então vamos lá. Aí agora a gente tem, olha lá, a gente tem massas já dos dois lados em cima. O que a gente pode fazer? Cortar. E aí organizando fica o quê? Eu passo isso aqui para lá multiplicando, passo para cá multiplicando, né? E aí fica 2KAA é igual a 2KBAB. Aí eu posso aqui já chegar na relação que ele quer, ó, KA sobre KB. Eu vou jogar o KB para lá dividindo e vou jogar esse 2 e esse A, área de A para cá dividindo também. Aí fica assim, KA sobre KB vai ser igual a AB sobre a área de A vezes 2. O 2 passa dividindo e a área de A passa dividindo também. Show? Aí eu cheguei numa relação KA-KB. Só que ele quer o número aqui, 0,5, 0,6, qual que é? Só que aí agora sim eu posso calcular as áreas que ele me deu. Ó. As áreas ele me deu, a área de A e a área de B. Aí vamos calcular a área interna. A área interna de A é um cubo. E aí vamos lá. Quanto que é a área de um quadrado? A área de um quadrado é um lado vezes o outro, certo? Então, ele tem, se é um cubo, ele tem 6 lados de 40 por 40. Então, se aqui é 40, esse lado é 40 e esse é 40, então vou fazer 40 vezes 40 vezes 6. Aí aqui, só para a gente não perder tempo, eu não vou fazer essa conta na mão aqui não, porque senão não vai dar tempo de eu mostrar a última questão para vocês. Mas depois façam com calma essa continha, aí vocês vão ver que 40 vezes 40, depois 40 vai dar 1.600. Aí depois você multiplicar 1.600 vezes 6, vai dar 9.600. Depois vocês fazem em casa, 40 vezes 40, depois vezes 6. Aí vai chegar a 9.600. 9.600 é a área, é a soma de todas as áreas do corpo A. Agora o corpo B. O corpo B ele é um paralelepípedo, ele é 60 por 40 por 40. Então, é, ele tem quatro lados, 60 por 40, e tem dois lados, 40 por 40. Ele é desse jeito aqui, ó. Aqui é 60 e o resto é 40. Aqui é 40 e aqui é 40.
Show? Então, ele tem dois lados, 40 por 40. Aí você faz 40 vezes 40, que vai dar 1.600 depois vezes 2. Aí vai dar 3.200. Isso aqui. Depois você faz esse aqui. 40 vezes 60. E depois soma o resultado desses dois. Vai dar o quanto? Vai dar 12.800. Aí, então, vamos lá. KA sobre KB vai ser igual a área de B, que é quanto? 12.800, sobre a área de A, que é 9.600, vezes 2. Aí você multiplica 9.600 por 2 e você vai chegar numa relação que, quando você multiplicar, você vai ver. Você vai cortar os zeros e você vai ver que a parte de cima, que a área de cima sobre a área de baixo vai dar 2/3. E 2/3 é o quê? 0,6666666 continua, isso aqui é um dízimo. Que é o quê? 0,67. Aqui eu fui um pouquinho rápido nessa questão, é porque ela tem muita continha, mas se vocês quiserem depois eu posso voltar nela e fazer mais devagar. Mas tentem fazer depois essas contas em casa para ver se está batendo certinho, show? Essa é a questão mais Beleza. difícil que eu vi de calorimetria. As outras foi só mais interpretação, de texto e tal. Essa questão foi a mais complicadinha que eu vi. Me cai em Enem, tá? Tem mais uma questão aqui, cadê a Laura? Já tá aí? Tô aqui. Bem, Laura. Tô bem, pode fazer. Essa questão aqui, ela também tem conta, mas é um pouco mais simples do que a outra. Ele me fala que a garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre um líquido e nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodoméstico. Beleza. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa. Depois de decorridas 6 horas, blá blá blá, por meio de porcentagem inicial. Ele me diz o quê? Ele está me dizendo que ele quer classificar as garrafas térmicas baseado em quanto elas conseguem isolar o líquido do ambiente externo. Aí ele fala que, para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água a 10 graus Celsius e a 40 graus Celsius, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. Eu não sei por que ele inventou de misturar água fria com água quente. Era só ele botar lá uma água numa temperatura certa e medir depois quanto que ele ia ter. Ele ia saber quanto que a água ia perder para o meio ambiente. Mas ó, como é a questão, ele quer dificultar. Aí ele falou que ele misturou 1/3 de água a 10 graus Celsius com 2/3 de água a 40 graus Celsius. E aqui, vocês não precisavam nem ter lembrado a fórmula da calorimetria, que é qual? Aquela Q é igual que macete. MCT, que é massa, calor específico e temperatura. Aqui, podia só fazer isso aqui, ó, que é somar a massa, que está entrando aqui, ó, que é 1/3. Tá? Se eu dividir a massa total que vai entrar, 1/3 dessa massa total está entrando 10 graus, e a outra massa está entrando, 2/3 está entrando 40 graus. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 10 sobre 3, mais 2 vezes 4, 8. Então, 80 sobre 3. Isso aqui vai dar 90 sobre 3, que é igual a 30. Então, você mistura, fazendo essa mistura de 1/3 a 10 graus e 2/3 a 40 graus, no final ficou lá dentro água a 30 graus. Até aqui todo mundo foi? Sim. Então tá. Aí ele fala, a garrafa fechada, 6 horas depois abre a garrafa. Mede a temperatura de água, obtendo 16 graus. Então ele caiu de 30 para 16. E fala, qual selo deveria ser posto na garrafa térmica? Bom, se ele caiu de 30 para 16, vem para cá 2, resta 1, foi 4, e perdeu 14 graus, certo? Então, se 30 graus
é 100%, quanto que foi a variação de temperatura? A variação de temperatura foi 14 graus, e a escala que ele está me dando aqui é em porcentagem. Então, vamos lá. Se 30 graus é 100% da temperatura que tinha lá, 14 graus, que é a variação, de 30 para 16, é quanto? É x. Aí, a regrinha de 3, como é que é? Eu multiplico esse com esse e esse com esse. Aí fica 100 vezes 14 vai ser igual a 30x. Aí, põe dois zeros aqui, né? 1400, 1.400 é igual a 30x. Aí, eu posso cortar esse zero com esse zero, né? Que é como se eu dividir esses dois lados por 10. Aí, eu vou fazer 140 dividido por 3, né? Passo esse 3 para cá dividindo. Aí fica x igual a 140 sobre 3. Aí, vamos puxar 14. Qual o número que multiplica por 3 chega mais próximo de 14? 4. 3 vezes 4, 12. Aí sobra 2, né? E aí, posso descer esse zero. Desce 1, 20. Qual o número que multiplica por 3, mais próximo de 3, que vai dar 20? 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Então, 46. Aí eu posso parar aqui. 3 vezes 6 dá 18. Esse é o endereço de lá, eu vou passar. Oi? Ó, abri o microfone sem querer. Ah, não, tranquilo. Aí vai dar 18, aí vai faltar uns quebrados aqui. Vai faltar 2, mas eu posso parar aqui. 46 é o quê? 46%, né? Se 30 graus é 100, 14 graus é quanto? 46%, que é a variação. Então, a variação está em 46%. Se eu vier aqui na tabela, 46 está aqui, ó, entre 40 e 55. Então, o selo dessa garrafa é D. 46 está entre 40 e 55%. Show? Ah, tá. Sem precisar saber fórmula de calorimetria. A gente só usou o quê? Só somou as duas águas e fez uma regrinha de 3. Show? E é isso, gente, que eu tinha para falar com vocês hoje. Deixar vocês com a Laura aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Pra mim, tá tranquilo. Então tá. Gente, me mandem dúvidas lá no WhatsApp. Eu vou ficar bem feliz de poder ajudar vocês. Não fica com medo de fazer pergunta para mim não, tá? Qualquer dúvida é importante. O que eu fiz aqui? Deixa eu parar.